Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta preleção semanal do CEF aos animais. Estamos localizados na rua Jorge Moreira, número 115, aqui na zona sul de São Paulo, no bairro do Ipiranga, bem próximo ao Museu da Independência. Temos vários dias de assistência espiritual dedicado ao público em geral e aos animais, aos domingos, a partir das 11 horas da manhã, totalmente gratuito. Bom, antes de refletirmos sobre o tema desta semana, vamos juntos nos preparar? E nada melhor do que nos prepararmos com a oração de São Francisco de Assis, aquele espírito de luz que em todas as suas oportunidades tratou de cuidar bem dos animais. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é com essa palavra de São Francisco de Assis que eu convido a todos a preparar de antemão um recipiente com água. Aquela água para que possa ser ingerida por você, humano, tutor, e também pelos nossos queridos animaizinhos, os nossos tutelados. Já com essa água em mãos, nós vamos fechando os nossos olhos e respirando de uma maneira mais tranquila e suave, deixando com que o ambiente ao nosso redor e em nosso interior se acalme nesse momento. Vamos imaginando que junto a nós está o nosso anjo de guarda, e todos aqueles benfeitores espirituais que ao nosso lado, no dia a dia, nos auxiliam, nos amparam, nos fortalecem e nos protegem. Com esses irmãos, juntos nos elevamos até a luz azul de Maria de Nazaré, cuja luz desce sobre nós neste momento, acalmando definitivamente o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo. Contigo, Maria, também rogamos a Jesus que esteja conosco mais uma vez neste momento, onde agradecemos ao grande irmão por todos os ensinamentos e bênçãos que desprende a nós enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus nosso Pai, onde agradecemos mais uma vez por esta oportunidade de oração e agradecemos por todas as demais chances que temos de nos melhorarmos no dia a dia. E assim juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal.
Que assim seja, graças a Deus. Hoje é o 5º sábado do mês de julho de 2022. E nessa data, nós tradicionalmente celebramos um instrumento excelente para que possamos nos harmonizar e, mais do que isso, nos manter harmonizados e também ao nosso ambiente. Estamos falando do poder da prece, do poder da oração. Mas não uma oração qualquer, mas sim aquela feita em nosso lar, o chamado Evangelho no lar. Como sabemos, a palavra Evangelho é a vida de Cristo. É a história de Jesus, mas não é uma mera história de era uma vez alguma coisa. Não. O Evangelho vai muito além disso. O Evangelho nos traz, acima de tudo, os exemplos de Jesus. Principalmente naquelas situações em que sua passagem por aqui ele foi mais desafiado, mais ofendido, mais descrédito, onde ele reverteu tudo isso com ensinamentos valorosos, amor, compaixão e esperança. Então o Evangelho no lar serve especificadamente para que cada um dos integrantes da família possam reviver em si mesmos este conceito do Evangelho, de esperança, de sairmos de uma rota de desequilíbrio, de estresse, nervosismo, desatenção e voltarmos para o caminho largo e grande de Jesus. Voltarmos a nos acalmarmos e ao nosso redor também propiciar a chance de que o ambiente da nossa casa esteja harmonizado. O Evangelho no lar tem esse nome porque tradicionalmente ele é feito em nossas casas. Porém, este não é um impeditivo para que a todo lugar que nós estejamos nós levemos um livro, uma música, um pensamento que nos faça harmonizarmos, que viabilize de forma mais fácil com que nós entremos em sintonia, não só com Deus, mas com todos os benfeitores ao nosso redor. E com isso, dizemos que sim, o Evangelho pode ser perfeitamente realizado no nosso local de trabalho, na rua, em casa de amigos, em qualquer lugar que estejamos. Podem ser os lugares mais desajustados, digamos assim, desarmonizados, mas se tivermos a oportunidade de nos recolhermos em um ambiente isolado e realmente com um coração, que é o que mais importa, nos ligarmos a Deus, nós estaremos fazendo, sim, diferença onde quer que estejamos. Mas e para os nossos animais? O Evangelho, será que tem o mesmo impacto? Será que serve de algo? Obviamente que sim. Se o Evangelho, se a oração tem o poder de acalmar a nós mesmos e, consequentemente, todo o ambiente que está ao nosso redor, o animal, como fonte que absorve as energias da nossa casa, de nós mesmos e daqueles que também convivem com ele, também estarão absorvendo energias positivas, energias calmantes, energias tranquilizantes, que fazem bem não só para a saúde física do bichinho, mas também para a sua saúde espiritual. Nós sabemos e dizemos aqui recorrentemente no canal de que os animais também são espíritos, em evolução assim como nós humanos, em estágios um tanto diferentes, mas também partilhando da mesma estrada, onde nós, com um conhecimento um pouquinho mais adiantado, com uma consciência dotada de livre-arbítrio, tem a responsabilidade primária de cuidar dos bichinhos. Logo, o Evangelho, a oração, é um método de cuidado. É uma responsabilidade também que nos cabe para que possamos tomar conta dos nossos bichos, para que possamos auxiliar no seu processo de crescimento. E com isso, algumas perguntas também frequentemente surgem. Ah, mas toda vez que nós fazemos o Evangelho em casa, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, ele mia muito, ele late muito, ele quer a atenção, ele me arranha, me morde. Que comportamento é esse? Bom, é natural que esses animais especificadamente dotados de uma locomoção aí maior, como o caso de gatos, peixes e outros, eles querem a nossa atenção a todo momento.
Então, quando ele nos vê inicialmente sentados, deitados, numa posição tranquila, buscando aí a harmonização interior, de olhos fechados e coisas e tal, se eles estiverem com fome, por exemplo, eles tentarão obter a nossa atenção para ter as suas necessidades saciadas. Lembremos, esses animais não dotam de um raciocínio lógico como o nosso. Para eles, inicialmente, nós estamos ali apenas à toa, sem dar atenção a eles. Mas não tenhamos dúvida de que a luz do Evangelho recai para eles, assim como recai para conosco. Ou seja, a partir do momento que nós nos acalmamos, a partir do momento que nós cumprimos aí a elevação espiritual, uma leitura edificante, a reflexão sobre o que lemos, seguido das vibrações, ou seja, das preces, uma chuva de luz decai sobre nós. Espiritualmente também recai sobre os nossos animais. Eles podem não ser dotados da sensibilidade para fazer com que eles vejam claramente essa cachoeira de luz, essa chuva de bênçãos, mas com certeza essa chuva está recaindo sobre eles. Então não devemos nos incomodar se eles miam, se eles latem no momento do Evangelho. Esta, aliás, é uma forma também de nós mantermos a nossa concentração. Como dito há pouco, o Evangelho tem diversas situações em que Jesus era desafiado. Ele não ensinou a humanidade sobre o amor, por exemplo, no alto de uma montanha cercado de uma fauna e flora exuberante, muito pelo contrário. Foi ensinando o amor em meio às turbulências daquele tempo. Então, nós também podemos realizar isso. Também podemos nos focar e nos concentrar. O Evangelho, idealmente, deve ser realizado no mesmo dia e na mesma hora, pois é um compromisso que marcamos inicialmente conosco mesmos e com o nosso anjo de guarda e a demais espíritos, a toda a espiritualidade benfeitora que nos cerca. Idealmente, porque nós sabemos que muitas vezes nós somos desatentos demais, nós somos indisciplinados demais. Esquecemos, por exemplo, de deixar um celular desligado ou em modo que não receba ligações. E aí calha de bem na hora marcada do Evangelho alguém ligar, a campainha ligar, ou alguém na casa que não partilha deste mesmo hábito saudável nos atrapalhar de alguma forma. E aí cabe, mais uma vez, a nossa perseverança. Na impossibilidade de realizar naquele dia e horário específico, nada nos impede de realizar quando pudermos. Muitas vezes, até nos acostumarmos com esse hábito, nós marcamos em um dia e horário que nós achamos propício. Porém, de forma recorrente, somos interrompidos nessa ocasião. Cabe a nós, então, analisarmos um outro horário, um outro dia que seja mais satisfatório esse hábito. Ou então, se não há possibilidade nenhuma de realizarmos em nenhum dia, em nenhum horário fixo, o importante é fazer. E com isso, nós fazermos sempre que possível. O Evangelho talvez seja muito interessante ser realizado diariamente, porque todos os dias nós somos expostos a desequilíbrios espirituais, distúrbios de pensamento e de sentimento. E como dito, nossos animais que estão ao nosso lado, que estão presentes ali no nosso ambiente, na nossa casa, absorvem toda e qualquer invigilância. Logo, compete a nós, seres mais próximos a Jesus, nessa caminhada evolutiva de mantermos as barreiras espirituais de nosso lar cada vez mais firmes e fortes e harmonizarmos o nosso ambiente interior, para que a nossa casa seja cada vez mais um local em que apenas a espiritualidade esclarecida e luminosa frequenta conosco, compartilha da nossa convivência. O Evangelho pode ser dividido em 3 etapas principais. Uma preparação, a leitura de uma obra edificante e a sua reflexão, seguido das vibrações, que no Espiritismo nada mais são do que preces, desejos de paz, de esperanças, feitos não só com a boca, obviamente, com a fala, mas sim com o coração. Similar ao que fizemos daqui a pouco, em que antes de refletirmos sobre o tema, nós nos preparamos, nos harmonizamos. E aqui, de maneira alguma, há de se fazer através de um texto lindo, formal, com palavras decoradas. Não.
A prece maior é feita com o nosso coração, com a nossa honestidade, com a sinceridade de nossos pensamentos e sentimentos para conosco mesmo. Não estamos fazendo o Evangelho e tampouco orando para os outros, mas sim inicialmente para nós mesmos, para a nossa casa, para o nosso ambiente, para os nossos animais. Então, essa preparação pode ser usando as palavras que forem, desde que sejam feitas com amor e com sinceridade. Feita uma preparação em que, acima de tudo, nós pedimos tranquilidade, respiramos fundo, acalmamos o nosso corpo, tranquilizamos o ambiente ao nosso redor, nós podemos fazer a leitura, a reflexão de um trecho, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja do Evangelho dos Animais, seja o Novo Testamento, ou outras obras, tanto espíritas quanto de outras religiões, de autoconhecimento, mas que sejam obras que desafiem o nosso conhecimento espiritual e moral, ou seja, são obras edificantes. E o que nós queremos dizer com isso? Não são obras que simplesmente vão dizer que nós vamos vencer na vida, que o nosso animal terá saúde para sempre, que será sempre dócil, que viverá conosco eternamente. São leituras estas que dizem o que nós queremos ouvir, e não é este o objetivo aqui. O Evangelho praticado é uma oportunidade de aprendizado. Se for uma leitura que não nos leva a aprender nada, de nada servirá. Então, a sugestão primordial é que nós possamos absorver ensinamentos que farão com que nós repensemos, de preferência, a nossa atitude, os nossos hábitos, os nossos pensamentos mais íntimos. Eu estou aqui, por exemplo, com uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo, traduzido aí por Herculano Pires, uma edição bem comum, aliás, no meio espírita. Mas lembrando que esse aqui é só um exemplo, né? A leitura do Evangelho ela pode ser feita de forma linear, ou seja, um capítulo progressivo a cada oportunidade, ou aberta ao acaso, a esmo, abrindo assim de forma despretensiosa e lendo um trecho do capítulo que cair. Lembrando que aqui o foco não é ler o Evangelho por inteiro, não. É diminuir a leitura em 2, 3 parágrafos ou, dependendo do tamanho de um capítulo, o capítulo inteiro. Mas algo que não seja muito extenso, porque, como dissemos, o mais importante não é a leitura, é a absorção, é o que nós aprendemos, é o que aquela leitura nos leva a refletir, a pensar sobre nós mesmos. Então, fazendo um exercício rápido aqui, vou me utilizar da minha obra e abrir ao acaso. E uma lição bem oportuna, por sinal, caiu aqui para mim. Espero que para todos vocês também. A lição que aqui me foi apresentada é: não julgueis para não seres julgados. Aquela famosa lição de Jesus em que aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Nossa, mas isso vai ser importante para o meu animal? O meu animal não sabe ler? Quiçá não sabemos o que ele compreende do que nós dissemos a ele? Como será útil para ele a absorção, a reflexão de uma leitura que prega o não julgar? Como dissemos, é de fundamental importância para o bichinho a tranquilidade do ambiente e a tranquilidade de seu tutor. Se estamos aqui na responsabilidade de tomar conta dos nossos animais, significa que o devemos fazer da melhor maneira possível. E para que isso aconteça, precisamos estar na melhor forma possível, com um pensamento tranquilo, exemplificando cada vez mais o amor, a paz, a harmonia para os nossos companheiros. De nada adianta estar em casa de maneira desequilibrada, agressiva, agitada e esperar que o meu bicho não se comporte da mesma maneira. Ele observa, ele absorve muito mais do que nós pensamos ou sequer imaginamos. Então, nesse capítulo, por exemplo, a leitura de 2 parágrafos seria o suficiente. Ler os ensinamentos do Evangelho, ou como dissemos, de qualquer obra edificante, e depois dedicar um tempo para refletir sobre o que lemos.
Ah, mas os demais integrantes da minha família não acreditam, não fazem o evangelho comigo. Ué, Jesus já havia nos ensinado. Aonde nós estivermos um ou mais em reunião em nome dele, lá ele estaria. Então, já conta. Nós, os nossos animais e ainda o nosso anjo de guarda. Já são 3 aí espíritos reunidos em nome de Jesus. Será que lá ele não vai estar? Com certeza estará. Então não vamos nos apegar a detalhes como o dia ou hora perfeita. Eu só faço se todos da minha família fizerem juntos. Mas os animais eles não se comportam como nós esperaríamos que eles se comportassem para realizar o evangelho. Tudo isso são barreiras que nós impomos para nós mesmos para não realizar o mais básico, que é um manifesto de fé, de oração, de contato com um plano maior, dentro daquele ambiente que nós mais prezamos, que é o nosso lar. Então que nós tenhamos acima de tudo a boa vontade, que nós tenhamos a disciplina, a atenção que o Evangelho merece. E para que nós possamos oferecer aos nossos animaizinhos mais esta ferramenta de tranquilidade, para que junto a eles nós possamos ter dias cada vez mais harmoniosos e felizes junto a Jesus. Então, com esse ensinamento, convido a todos mais uma vez para fecharmos os olhos, para que possamos realizar as vibrações. E vibrações são desejos que nós emanamos com o nosso pensamento e coração para a paz na Terra, para a paz em torno daqueles povos que ainda atravessam, que ainda lidam com conflitos, com adversidades, com violência. Vibrar é desejar o melhor para o nosso país, o Brasil, rogando que todas as mudanças econômicas e sociais que ansiamos possam chegar através de diálogo e fraternidade. Vibramos saúde para aqueles que estão enfermos. Vibramos atenção e empatia para toda a cúpula médica. Vibramos esperança para aqueles que estão desabrigados nas ruas, desprovidos do mais básico. Vibramos amor e compaixão para os órfãos, para a idade idosa, muitas vezes desamparada. Resignação para os encarcerados, para que possam sair melhores de que quando entraram. Vibramos por todos os lares da terra, em especial o nosso lar, a nossa casa, imaginando Jesus e São Francisco aqui presente conosco. Vibramos pelo CEF, para que esta casa se mantenha aberta, ativa a todos que a procuram. Vibramos pelos movimentos espíritas no Brasil e no mundo e por todas as demais religiões e trabalhos voluntários que têm por objetivo ajudar o próximo. Vamos assim com esse pensamento, vibrando também por nós mesmos e pelos nossos animais. Mentalizando que do alto agora, acima de nossas cabeças, uma luz desce sobre nós, aquecendo o nosso corpo e nosso coração, passando por toda a extensão do nosso corpo, igualmente pelo corpo do nosso animal, onde essa luz adentra os nossos organismos, o nosso interior, se assim o permitirmos. Essa luz agora irradia-se também sobre a água que preparamos, para que esta vibração possa auxiliar na reenergização das moléculas da água, fazendo com que ela seja fluidificada, fazendo com que ela seja transformada para auxiliar neste momento de união com Deus. Graças a Deus que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e pela sua companhia. Reforçamos aqui, faça sua inscrição em nosso canal, curta este vídeo, compartilhe esse conteúdo com os seus demais familiares e amigos, nos ajude do lado daí para que possamos fortalecer cada vez mais este trabalho de levar essa mensagem para os animais, para os tutores, para quem precisar. Seguimos aí aberto com o tratamento aos animais todo domingo às 11 horas da manhã, aqui no CEF, no Ipiranga. Esperamos por você. Fiquemos em paz, um grande abraço e até a próxima.